Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses, sejam bem-vindos ao canal Futebol 62, espaço que debate os temas do futebol goiano. Bom, para quem acompanha regularmente o canal, vai se lembrar que na semana passada eu fiz uma entrevista com o presidente do Vila Nova, na última terça-feira, dia 21, na qual nós tratamos de diversos assuntos, né? Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro do clube. E eu quero tirar um ou outro assunto para repercuti-lo, né, de uma maneira um pouco mais profunda aqui nos vídeos do canal. E teve um questionamento que eu fiz ao Hugo, que é um tema que eu já penso há algum tempo, e eu quero discorrer um pouco sobre ele aqui agora. Eu perguntei ao Hugo quanto tempo o Vila aguenta, na visão dele, fora da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vila Nova jogou o Brasileiro da primeira divisão pela última vez em 1985, ou seja, há 37 anos, desde que a competição passou a ser seriada com acesso e descenso, isso em 1988, o time colorado nunca jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. Brigou em alguns momentos, no final dos anos 90, 97, 98, 99 o Vila brigou, 2008 teve tudo encaminhado para subir, mas não conseguiu, brigou em 2017, brigou em 2018, mas nunca atingiu este sonho do torcedor colorado de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Hugo me respondeu, né, que o Vila é um grande clube, que mesmo fora da Série A isso não diminui o tamanho do clube. É uma resposta, né, para um presidente colorado, uma resposta até bonita, né, uma resposta romântica, né, que ressaltou aí a grandeza do Vila, especialmente no coração de seus torcedores. Mas e praticamente, né? Quanto tempo que o Vila consegue? Porque se a gente observar, no final dos anos 90, quando o Vila brigou por 3 anos consecutivos pelo acesso, os seus concorrentes não eram tantos. Mas de lá para cá, e a gente precisa lembrar, né, passaram-se mais de 2 décadas, várias equipes, lógico que algumas sumiram também, né, por exemplo, equipes como, por exemplo, o Santa Cruz, era um time que brigava naquele ano de 99, inclusive subiu, mas o Santa Cruz hoje não é um time competitivo como era. Os times do Pará, que ali no início dos anos 2000, 2001, 2002, 2004, 2003, Remo, Paysandu frequentavam a primeira divisão, hoje não fazem isso mais. Mas surgiram vários outros. Vários outros times brigaram, inclusive hoje a gente vê eles à frente do Vila, né, nesse processo de chegar à Série A. Vou dar aqui alguns exemplos. O Avaí. O Avaí foi um time que aprendeu a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele não aprendeu, foi a permanecer na Série A. Mas a subir, o Avaí é um especialista. O América Mineiro voltou. O Figueirense teve um momento de, de frequentar a Série A, né? Caiu um pouco, mas conseguiu. Você tem aí a Chapecoense, né? Você tem o Atlético Goianiense, você tem o CSA, que já subiu e já brigou pelo acesso outras 2 vezes e brigou fortemente, né? O CSA perdeu o acesso neste ano por muito pouco, né? O CSA até os minutos finais estava subindo e acabou ficando de fora com aquele gol do Avaí sobre o Sampaio Correia. Mas o Bragantino voltou, né, agora como uma empresa, o Cuiabá surgiu. Então, assim, todos times que vieram ganhando espaço neste período em que o Vila fracassou no objetivo de subir para a Série A. E eu penso que este fôlego do Vila, e do que é que eu estou falando? A agremiação vai morrer se ela não subir para a Série A? Ela não morre, não morre, assim, não se mata uma agremiação dessa forma. Mas ela vai ficando cada vez menos competitiva. E por quê? Hoje o futebol é dominado pelo dinheiro, né? Os grandes orçamentos ganham as grandes competições, quase sempre. São raríssimas as exceções.
mas o dinheiro ele é talvez, né, você tem a competência, você tem outras, vamos dizer, variáveis que atuam sobre os resultados, mas o dinheiro, ele é um balizador, né? Você pode ver que quando você olha lá as primeiras equipes do Campeonato Brasileiro, a maior parte delas são equipes de grandes orçamentos. Quando você vê os times com menos recursos na Série A, eles estão quase sempre na parte de baixo da tabela. Evidentemente pode ter um grande lá, pode inclusive ser rebaixado, mas o dinheiro ele baliza muito o futebol brasileiro. E eu penso que o Vila tem nessa década de 20, né, que começa neste ano de 21, é uma década decisiva, sabe? Eu não vejo o Vila é, chegando forte no fim dessa década se ele não chegar na Série A. A tendência é que se ele não chegar na Série A neste período, o Vila encerre essa década esportivamente menor do que ele começou. Menor em prestígio, menor em tamanho, menor em importância e menor em torcida. Tudo isso vai afetar como já afetou nessa última década. Se a gente observar, o Vila passou por um processo parecido com esse que eu estou projetando, caso o Vila não suba, né, nessas últimas décadas. O Vila não consegue mais conquistar o Campeonato Goiano, tem uma dificuldade enorme para isso. O Vila viu suas médias de público caírem. O Vila tem dificuldades em fazer o torcedor acreditar que o time possa chegar. Você basta ver aí quando brigou pelo acesso em 2018, 2017, já foi muito diferente de como quando ele brigou pelo acesso em 2008. Lá o Vila tinha um apoio muito maior da sua torcida do que teve uma década depois. Então, o clube, um dos erros de um clube, e aí eu não me refiro apenas ao Vila Nova, mas é ele pensar que a sua torcida é imortal, é ele pensar que a sua condição de relevância dentro do estado, dentro do país, enfim, dentro de uma cidade, ela é, ela é eterna e não é, sabe? O Vila precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente está vendo vários clubes perdendo importância dentro do Brasil. Se você pega, por exemplo, o Vitória de hoje, ele não tem a importância para o futebol brasileiro que ele tinha no início dos anos 2000. Os clubes paraenses não têm a importância no cenário nacional que eles já tiveram em outros momentos. Enquanto isso, outros aumentam a sua importância, então aumentam a sua competitividade. Então, o Vila precisa traçar uma estratégia, e eu penso que é uma estratégia a médio e longo prazo, mas ser muito eficiente na execução dessa estratégia. Porque para mim é vital para o clube chegar na primeira divisão. O Vila Nova precisa chegar na primeira divisão. A primeira divisão é onde está o dinheiro. Mesmo que pouco para aqueles que chegam, se comparado com os que já estão lá, com os grandes clubes da Série A, mas é um pouco capaz de mudar o patamar do clube. Especialmente se você vai, consegue ficar um ano, dois, cai. Porque não se iluda que um time que nunca esteve na Série A vai chegar lá e vai ficar 10 anos lá. A não ser um caso excepcional de uma equipe que possa ser uma equipe de uma empresa, como o Bragantino, por exemplo, talvez consiga. Mas é muito difícil. Então, normalmente você vai, bate um ano, volta, consegue ficar 2 anos, volta. Você, assim, de passar de um time de Série B para ser um time de Série A de uma vez só é uma tarefa quase impossível. Mas você pode passar de um time de Série A para um time de Série B para um time ioiô. Você sobe na Série A, cai, sobe, cai. Mas essas idas à Série A, elas vão te dando força. Elas vão aumentando a sua estrutura, vão aumentando o seu poder de receita, né, o seu poder de capital. Então o Vila precisa chegar na Série A. Então eu tenho para mim que essa década para o Vila é decisiva. Porque senão o Vila vai ver a sua torcida diminuir demais de tamanho. Porque hoje, se você for pegar os jovens vilanovenses, eles estão muito ligados à hereditariedade.
quase sempre o garoto vilanovense é filho de outro vilanovense. Mas o Vila já tem uma dificuldade enorme em fazer torcida fora das famílias coloradas. E a tendência disso é só se acirrar mais. Daqui a pouco você não consegue mais fazer nem dentro da família. Não em larga escala, vamos dizer assim. E as gerações vão passando e as torcidas vão diminuindo. E se a torcida, o Vila, ver a sua torcida diminuindo, isso naturalmente vai afetar em muito dentro do clube. Então o Vila precisa encontrar, não é fácil, não, mas o Vila vai precisar encontrar um atalho para chegar na Série A. Organizar o clube é importante, sanear o clube é importante, estruturar o clube é importante, mas tudo isso é mais fácil você fazer se você estiver na Série A. Não crie ilusão, vai subir, vai bater lá e cair. Estar lá para cair é melhor do que não estar. Porque se você está lá para cair, você está lá num orçamento perto de 50 milhões, às vezes você cai, mas você traz consigo 5, 8, 10 milhões, você fortalece para subir novamente. Então o Vila precisa chegar. E para mim essa década é decisiva para o clube. Se o Vila não conseguir chegar na Série A, não conseguir usufruir minimamente deste grande bolo do futebol, onde está os grandes recursos do futebol brasileiro, que é na Série A, o Vila tende a se apequenar até o final dessa década. E aí depois é muito difícil, porque a cidade vai ganhando outras cores, a cidade vai ganhando outras rivalidades. Se o Vila não consegue fazer frente aos seus rivais aqui da capital, é natural que daqui a pouco eles estão batendo um com o outro e o Vila de lado, apenas assistindo. Porque essa já é a terceira vez neste ano, no próximo ano, em 22, que Atlético e Goiás vão jogar juntos a Série A, com o Vila de fora assistindo. Então, na minha visão, o Vila precisa subir na Série A nesta década. Não é fácil? Não, mas o Vila vai ter que encontrar um meio, porque para mim está atrelado a isso um futuro melhor ou pior para a agremiação colorada. Mas você, torcedor, fica à vontade para apresentar a sua versão, para falar a respeito deste assunto, deste tema. Evidentemente que é um tema complexo, é um tema polêmico, mas eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre essas estratégias, sobre essas ideias macros de um clube de futebol. Beleza? Fiquem à vontade, façam seus comentários, eles são sempre muito bem-vindos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.